Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Conversa de Balcão. Eu sou Elisângela Colodete e neste episódio o SESC, parte do sistema Fecomércio, entra em cena para trazer um tema que movimenta muita gente por aí. É a corrida de rua, uma modalidade esportiva muito democrática que vai trazer muita saúde e muito bem-estar para você. Esse é um tema muito importante porque o SESC tem um compromisso muito sério, gente, de tornar a corrida de rua uma modalidade cada vez mais integradora e inclusiva também. Correr na rua é sobre seguir em frente, né, gente? Com muita energia para construir uma sociedade mais forte, mais saudável também. A gente vai entender agora como essa modalidade, a corrida de rua, pode ser um veículo de transformação social. E vamos entender também quais são as estratégias, né, de inclusão, de acessibilidade. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, muito especiais. Olha só quem está aqui comigo, pessoal. O Anselmo Nonato Martins, instrutor de esporte e lazer no sistema Fecomércio Minas, por meio do SESC, aqui no estado. E temos também a Mayara Folco, minha colega, que é jornalista e corredora. Aí, é claro, uma dica, né? Você pode ouvir todo esse conteúdo enquanto corre por aí, porque nós estamos em todas as plataformas, tá bom? Basta amarrar o seu tênis, ajustar o seu fone de ouvido e vir com a gente em mais esse Conversa de Balcão que hoje está imperdível. Pessoal, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje, né? Por terem vindo. É um prazer ter vocês aqui. Agradeço o convite. Eu também. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para falar de corrida, trocar que é muito essa bom, ideia. né? Vamos trocar Vamos essa ideia nos divertir. sobre corrida. Então, gente, virou assim uma febre, né? Com a certeza. História da corrida. Sim, atualmente assim, teve esse boom dos anos 80 para cá e atualmente, agora pós-pandemia, que todo mundo passou por esse período aí mais difícil, então é um momento da gente se divertir. Com certeza. Ô, Mayara, conta pra gente como é que começou essa sua relação com a corrida, né? Porque a gente está acostumado a te ver lá, passando as notícias, em frente às câmeras, né? E você é uma corredora de rua. Agora eu me tornei uma corredora de rua. Eu ficava antes, no início, até com um certo receio de falar assim, nossa, eu sou corredora, porque eu achava corredora ou corredor só aquelas pessoas que fazem maratonas e aquelas preparações de atleta de fato, mas depois que eu entrei por este caminho, percebi que todo mundo que corre pode ser chamado de corredor. Em 2020, na pandemia, eu trabalhei na rua, porque eu sou jornalista, então não tive esse momento de ficar em casa. Mas, de qualquer forma, passei mais tempo em casa e me vi comendo muito. Aquela coisa da ansiedade, e comendo e bebendo todo dia. Quarta-feira, meio-dia, cheguei em casa, vou tomar uma. Era assim, desse jeito minha vida. E aí fui criando barriguinha, peso, ficando sedentária e cada vez mais ansiosa. E aí foi passando esse período. E quando acabou a pandemia, eu falei, gente, não vai dar, a realidade mudou. Eu, que sempre fui muito magra, estava acima um pouco do peso e fiquei assustada com essa história e procurei uma academia. Primeira coisa que eu fui fazer. Acho que todo mundo, muita gente, né, procurou uma atividade física pós-pandemia por conta das questões de ansiedade, também essas questões de transformação do corpo, que quando você está largado, você fica largado e tem que resolver. E aí eu acabei, durante os treinos, a minha personal na época disse, você precisa fazer um cardio. O cardio é aquele momento que você vai explicar melhor do que eu. Explica. O que é o cardio? O cardio são atividades físicas mais puxadas para atividade aeróbica, que aumenta a sua frequência cardíaca, tem uma maior intensidade. No momento que a gente cansa. Isso. Entendemos. Exatamente. E aí, depois, então, estava fazendo a musculação, intercalava com o cardio. Aí a minha personal indicou a corrida e eu comecei ali correndo 1 minuto, e aí caminhava 2. 1 minuto, caminhava 2. Até que fui criando resistência e foi melhorando. Eu já conseguia correr ali 1 quilômetro e aí direto e foi melhorando. E aí, por coincidência ou não, do destino, eu conheci o meu namorado, que é treinador de corrida. Olha! E aí ele estava fazendo faculdade na época. Não sou eu, tá, gente? Não, pode ficar tranquilo. Não é ele. Imagina uma revelação dessa. Que isso, gente. E aí, então, com a convivência com ele e
porque eu tomei gosto pela corrida, comecei a treinar com mais efetividade. Eu digo que eu fui conquistar ele e eu precisei correr 12 quilômetros. Para poder ter assunto, Enfim, começou desse jeito, mas depois realmente me interessei pelo esporte e comecei a levar a sério. E aí, então, eu não corria nada e, de repente, quando chegou no final de um ano, eu fiz a minha primeira volta internacional da Pampulha. Nossa, achei Uau. a coisa maravilhosa, foi incrível. Mesmo. E durante o percurso eu tive canelite, que é uma inflamação no osso da canela, que ele também sabe mais do que eu, mas foi uma coisa muito complicada. E aí fui treinando, a gente... o meu namorado então formou, ele é treinador de corrida, e aí a gente abriu assim, juntou e formou um grupo de corrida, que inclusive é esse aqui que tá aqui, TR. Ai, que legal! E aí a gente agora já acompanha 15 atletas, eu já fiz 2 meias maratonas, uma no Rio e aqui de BH, e já completei a volta da Pampulha 2 vezes. E aí eu gostaria de fazer uma maratona, só que eu não tenho tempo, porque eu tenho 2 filhos, eu trabalho, aquela coisa toda, para dedicar. E o ciclo da maratona é muito pesado. Mas eu pretendo, quando eu chegar aos 42 anos, correr 42 quilômetros, que vai ser a minha primeira maratona. Mas eu tenho 36, falta muito, viu, gente? Então não começa a me cobrar, não. Poxa, eu tô super orgulhosa. Eu também gostei. Gente, a corrida tem essa... É exatamente o que eu iria falar, assim. A corrida te propõe, te possibilita esse realizar de sonhos que às vezes você fala assim, igual a Mayra falou que eu só pensava ser corredora depois que fizesse 5, 10. Não, a partir do momento que você se predispõe a calçar um tênis, se preparar, ir para a rua, que seja começar uma caminhada alternando com a corrida, você também é considerado um corredor. Ela abraça todo mundo. Claro que algumas pessoas têm essa ideia de só é corredor quem faz maratona ou determinadas provas. Não. A partir do momento que você se predispõe a se divertir, ir ali fazer aquilo que você gosta com bom ânimo e boa disciplina, dá certo, você né? é corredor também. Agora, muita gente começa, bota o tênis, sai correndo e vambora, né? Sim. Começa por si só e depois começa a sentir uma necessidade de ter aquele acompanhamento. Exatamente. Né? É aí que muda a diferença, é aí que a gente entra, eu entro, o namorado dela entra. Pois é exatamente por isso, que assim, só correr por correr é importante, é interessante a pessoa se predispor a isso, sim, mas a partir do momento que você chegou num determinado ponto, essa evolução, não só para quem pensa em performance, mas no seu dia a dia, para melhorar também saúde, bem-estar, é preciso esse acompanhamento profissional para você ter essa melhora, evitar lesões, evitar outros problemas e Exatamente. tá evoluindo cada vez mais. E o SESC oferece esse serviço, né? Então, como é que ele funciona? Explica pra gente. Quem pode, né, participar, como? Pois é, desde 2021, em um outro molde do que está sendo utilizado no dia de hoje, pelo sistema Fé Comércio, através do SESC aqui em Minas, foi criado o grupo de corrida, tá? Era um outro molde, assim, em cada unidade tinha o seu grupo. Atualmente não. Atualmente a gente está com um processo de trabalho de atendimento online e presencial, que aí atende aqui Belo Horizonte, Metropolitana e algumas cidades do interior. Tá? Mas esse atendimento ele pode ser feito assim, a partir dos 14 anos, qualquer pessoa pode participar, e aí independe, é claro que respeitando as individualidades, as condições físicas e liberações médicas de cada um, que tendo essa condição física, a gente está lá de braços abertos para receber. Então, assim, e aí vai de acordo com o objetivo de cada um, tem, igual eu falei, o objetivo de só busca de saúde, estamos abraçando. Meu objetivo é performance, estamos abraçando também. Então, difere um do outro, sim, mas todo mundo é corredor. Seja aquele que está em busca de saúde, bem-estar, e seja aquela pessoa que está ali, que queira fazer uma maratona, que queira fazer outras provas em busca de performance. Todo mundo é corredor e todo mundo é bem-vindo. Pois é, e a Mayara pode dizer, né, como é que isso faz diferença, de Muita. passar de ser um corredor, assim, né, por conta própria, vamos dizer, autodidata, e ter esse acompanhamento profissional. Da minha experiência como aluna e acompanhando ali os bastidores de um grupo de corrida,
quando a gente tem um apoio, né, uma orientação profissional, é muito mais fácil da gente desenvolver melhor as nossas habilidades e, consequentemente, você tem uma melhora na sua performance. Então, ali eu comecei correndo 1 minuto e caminhava 2. Ali, dali a pouco, eu já estava correndo 1 quilômetro. Aí, depois, eu conquistei os meus primeiros 5 quilômetros direto em meia hora. Maravilha. Que né? você se sente um vitorioso. Claro que não foi uma coisa muito... Não é uma linha reta, não foi simples e não... Eu tive algumas dificuldades. Por exemplo, quando eu comecei a correr com maior velocidade, vamos dizer assim, que meu corpo estava sendo mais exigido, comecei a ter uma dor no estômago. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que é isso? Nunca tinha imaginado que corrida dava dor no estômago. Não dá não, gente. É porque eu estava com uma pangastrite, que eu fui descobrir que quando eu estava correndo, fazia um excesso de força e o meu estômago reagia esquisito. Proteção. Exatamente. E aí fui procurar um tratamento, investigar. Aí descobri. Aí passou um tempinho, o estômago melhorou, estava tomando remédio, fazendo tratamento, a minha canela. Aí eu falei, não, gente, será que não tem como correr sem dor? Tem. Mas aí eu fui, tratei a canela, continuei com acompanhamento e foi. Porque o corpo, além da corrida, a gente precisa de uma preparação, que é um fortalecimento na musculação. Exatamente. Não é isso? Mas ele explica, né? Olha só. Assim, tá essa sabendo questão... tudo. sim, aí, viu? Essa questão das dores, em algum momento você vai sentir ou alguma dor, ou algum desconforto. Tem gente que morre de medo disso é. aí. Essa dor, às vezes, a maioria das vezes, seja o profissional, o seu treinador, a pessoa que está te orientando, fala assim, corre leve. Aí a pessoa se entusiasma igual. Fica ansioso. Entusiasma, quero correr muito rápido. Hoje é dia de correr leve. Aí quando você vai olhar, tava correndo, girando leve, professor. Aí você vai ver o ritmo que a pessoa tá... Isso não é correr leve. Então... A pessoa tá achando Não, porque a corrida tem esse poder fantástico, você se entusiasma. Uhum. É uma coisa apaixonante assim, mesmo. Apaixonante. Então, hoje você está fazendo... E é um processo. As pessoas têm que entender isso, que é um processo. Você não vai chegar aqui hoje, fazer 5... E da noite para o dia eu vou querer fazer uma maratona. É um processo. Passar de 5 para 42 quilômetros? Nem eu, nem outros professores têm varinha de condão. Agora você vai correr 42. Não, é um processo. Só que as pessoas, às vezes, essa ansiedade, essa vontade, ver a coisa acontecer e tá evoluindo, ela quer acelerar ainda mais esse processo. E é um processo que é calmo, é gradual. E às tem vezes, que ser divertido, né? Tem que ser divertido. Porque se não for, a coisa vai ficar maçante. Você tem que pôr na cabeça exatamente isso. Quem estiver correndo, que a coisa, por mais que você busque performance, se você não se divertir, vai chegar um peso nas suas costas desnecessário e você vai se cobrar por... A gente está tão acostumado com a cobrança, né, Exatamente. gente? Em querer bater metas. E a gente leva isso, às vezes, até para o esporte, para uma Exatamente. atividade que deveria ser assim, mais lazer, né? É um hobby, né? Assim, no meu caso, é um hobby. Eu não vivo de correr. A maioria das pessoas. Então, eu tenho que entender que é um hobby. E as pessoas, hoje em dia, eu acho que com essa questão de rede social, a gente se cobra, ou as pessoas se cobram de que você tem que ter uma alta performance numa coisa que, na verdade, você não precisa disso. Você tá ali para se divertir, para chegar no final e falar, nossa, eu consegui. Eu terminei um treino de 10 quilômetros. Meu Deus, o ser humano, de 2. ele se compara muito ao outro. Uhum. E aí, essa cobrança pessoal, às vezes essa comparação te faz, às vezes, querer dar um passo maior do que daquele que você dá conta naquele momento. Falando de corrida, um passo maior que as pernas, né? Exatamente, verdade, exatamente. E aí, vamos supor, você está preparado muito bem para uma corrida de 5, mas você não quer mais aquele 5, você já quer o de 10. Chegou nos 10, agora eu vou me desafiar, vou nos 21. Chegou 21, não, agora eu estou preparado para uma maratona. Mas é um processo que a pessoa tem que respeitar a sua individualidade, cada um respeitar as suas individualidades, respeitar até onde você pode chegar naquele momento. É o que eu falo com os alunos, assim, você pode sonhar com tudo, só que esse sonhar requer pagar a conta para chegar naquilo ali. Então, tem um preço. Tem um preço. E esse preço, às vezes, não é pago à vista. Ele é parcelado. Então, Maiara, como é que foi para você esse processo, né? De entender que você estava no início, de sentir os benefícios, de dar um outro passo, né? E avançar. Como é que foi? Primeira coisa que eu pensava era justamente nisso, que eu sou uma pessoa que me cobro muito na vida, assim. Aí eu falei, nossa, agora eu vou correr. Aí eu já queria ser a melhor corredora do mundo. Mas exatamente o que ele falou, tá vendo? Aí você não pode começar pensando isso. Você tem que entender que o seu corpo tem um limite, que se você não está acostumado com aquela atividade, você vai sentir uma dificuldade.
e respeitar realmente, não só da boca para fora. E não se frustrar às vezes porque o resultado não vem imediatamente. Então você vai e faz. E curtir o processo é muito importante. E aí você vai avançando a cada etapa, aí você fala assim, nossa, consegui fazer dessa forma. Olha como a minha vida melhorou, olha como eu tô mais feliz, assim. Tem gente que fala assim, eu não sei que horas que vocês sentem prazer na corrida, porque eu tô morrendo o tempo inteiro, meu coração, não sei o quê. Mas aí você vai acalmando e vai entendendo, a qualidade de vida é outra, a sua disposição é outra. Quando acaba o treino que você conseguiu fazer aquilo que você se propôs, e até às vezes quando sai um pouco da linha, mas que você foi lá e fez e tentou, é incrível. E assim, a gente tem várias provas de corrida todo sábado, todo domingo, se você for na Pampulha. Tem. A Pampulha tá fechada por quê? Porque tem corrida. E ali, na hora no final, que você consegue acabar, por mais que o percurso tenha sido difícil, eu falo que é como se fosse a vida, a corrida. Você tem vários momentos ali que você tá ali, nossa, na empolgação, vai dar certo, vai dar certo. Aí daqui a pouco você tá cansado. Aí você tem que segurar a mente, que é uma coisa da mente que tem que estar ali segurando ali, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí você consegue, acalma a sua ansiedade, vai indo, controla e chega no final. É passo a passo. A minha, assim, a minha experiência, o que eu tiro de lição pra mim é segura a sua ansiedade, foca no objetivo, respira e vai. Ai, que interessante. Deu até vontade. Pessoal, escreve aí a sua experiência, assim, pra gente poder ler depois, né, Mayara? Pro Anselmo também poder. Como é que foi pra você? Você sentiu também isso que ela disse, né? Você ficou desanimado em algum momento ou não? Conta pra gente, manda o seu recado aqui. A gente vai ler, vai gostar de saber como é que foi, né? Pra você aí de casa também. Pois é, e essa questão da ansiedade, vários alunos falam exatamente isso. Anselmo, como eu me tornei uma pessoa melhor, não só em relação a se controlar a ansiedade, não só durante as provas, não só nos treinos, mas para a vida. Às vezes, assim, aí a pessoa fala assim, eu era muito impulsivo, tal, explodia, eu falava o que te vai falar. Não, aí com a corrida, esse bem-estar, essa calma, ser uma pessoa mais centrada, melhorou bastante. E aí, então, a planilha de treino, ela funciona muito nesse sentido? Ela ajuda a personalização ali, a deixar a pessoa mais centrada? Pois é. Aí, semanalmente, a gente monta essas planilhas de treino e é passado para cada aluno lá no SESC, de acordo com o objetivo de cada aluno, de acordo a meta e a capacidade dele daquele momento. E aí, assim, essas planilhas, é o que eu falo, é o que eu comentei aquela hora no início, de que, assim, normalmente as planilhas, 80% dos treinos, eles são de rodagem, de uma coisa mais leve, e esses outros 20% a gente bate um pouquinho para os alunos lembrar do professor. Então, assim, e aí, às vezes, esse controlar essa ansiedade de, hoje é leve, mas eu quero correr, tô bem, quantas e quantas vezes, provavelmente corri rápido, nem era pra correr devagar. Era leve, não, professor, mas hoje eu estava bem, beleza, mas era leve, então assim, como o professor tá falando. Respeitar a orientação, entendeu? Né? Não vai no impulso, não, empolguei hoje. É assim, engraçado, porque quando a gente pensa em correr, né, quem não corre acha que vai ser muito e eu vou querer ir menos, assim, a ideia é o contrário, né? Normalmente. E aí, uma pergunta que surge muito é o seguinte: como que eu vou fazer uma corrida em grupo? As pessoas vão correr muito mais que eu não vou conseguir acompanhar aquele grupo, eu acho que eu prefiro fazer individual. Explica um pouquinho para a gente isso. Pois é, a corrida de rua, apesar de ser um esporte individual, ela sendo feita de forma coletiva é uma diversão. É uma diversão. Porque às vezes, assim, eu tenho o meu treino, ela tem o seu, ela tem o dela, você tem o seu, mas assim, na hora, normalmente assim, aos sábados a gente tem um encontro na Pampulha e aí no início a gente sempre faz educativos ou exercícios coordenativos para a corrida e depois que a gente sai para correr. Esse momento de estar ali interagindo, essa socialização entre os alunos, essa resenha, essa troca de ideias, é muito divertido. E aí, na hora que chegar o treino, às vezes, aí, beleza, começamos, é individual, sim, mas esse momento de estar junto é muito divertido. E aí, a partir daí,
a pessoa juntou ali, fez os educativos, fez essa parte inicial do aquecimento, sai cada um, beleza, meu pace, o meu ritmo é parecido com o dela, que é parecido com o outro, a gente vai. O outro, mesma coisa. Mas esse momento de estar junto, de troca de informações, essa segurança, às vezes, para quem está começando, fala, pô, igual você fala, eu não era corredor, mas aí você vai trocar ideia com a galera que está correndo ou que já corre mais tempo, você vai ver que não é bem assim, que a maioria te aceita, não tem essa competição assim, eu sou melhor que você. Não, todo mundo se abraça e todo mundo tá ali junto. Você sentiu isso também? Sim, tem muita gente que corre pela resenha do final do início, Exato. porque acaba que a gente se encontra com pessoas que têm o mesmo interesse e o que é natural, formam-se grupos ali, naturalmente. As pessoas conversam antes e depois, trocam ideias, sai namoro, sai casamento, sai Tem grupo de casamento. amigos. Então, ali, para além do esporte, da prática e da saúde, ainda tem essa questão da socialização. A gente fica muito à vontade, a gente faz amizades. Então, às vezes, a pessoa ali tá triste, não sabe? Ai, meu Deus, entra para um grupo de corrida para você ver se você não vai dar uma melhorada aí. Vai ter dias que, por exemplo, vai ter dias que eu não tô bem, mas vou assim mesmo. E vai ter alguém que tá melhor que eu e vai me dar um apoio e chegou ali, pum, vamos trocando no pace da conversa e a gente joga lá em cima. Da mesma forma que é pace. a gente vai... eu ia perguntar. O pace é o tempo que você gasta para percorrer a distância de 1 quilômetro. Só que às vezes as pessoas estão colocando hoje em dia, por conta de internet, por conta de isso à frente de outras questões. O que eu falo, não preocupe tanto com essa questão do pace. O pace vai ser uma consequência da sua rotina, dos seus treinos, da sua vida diária ali na corrida. É uma medida de velocidade. Quanto menor for o seu pace, mais rápido você é. Entendi. Exatamente. E aí, hoje em dia, existem relógios super tecnológicos. Isso que eu ia falar, dos relógios, dos tênis, de todos aqueles equipamentos que existem que a gente fica assim, gente, será que eu vou precisar de tudo isso para fazer uma corrida? Pois é, e é isso que às vezes a gente até estava trocando ideia aqui no início, que é o que limita e dá medo em certas pessoas. Porque se você for, às vezes, por redes sociais ou por alguns youtubers que estão recebendo para fazer aquela propaganda, você não sai de casa. Mas saia de casa, deixa o celular lá ou leva só para marcar. Porque, assim, roupa, tênis, óculos baixa pace, viseira, fone, isso tudo é secundário. As pessoas não podem perder a essência do principal, que é o estar correndo, é o que você tá na rua, ou seja, na esteira, mas está fazendo alguma atividade física para melhora da sua saúde, para melhora do seu bem-estar. Relógio ajuda, é uma ferramenta maravilhosa, mas não é o principal. Tênis ajuda, a mesma coisa, mas tênis pode ser o melhor tênis que for. Se você não for para a rua para usá-lo, de nada vai servir. É continuar sendo um esporte tão democrático, né? Todo mundo pode ir para a rua correr, né? Não existe limitação. Algumas, mas de modo geral, todo mundo pode, né? Sim, a gente, em contato com vários grupos, né, de corrida, a gente percebe que tem desde a senhorinha que quer fazer uma caminhada, às vezes está numa dificuldade de locomoção, aí tem um treinador que vai lá e explica, olha, a senhora pode andar assim, assim, assado, vai te ajudar, caminha tanto tempo, usa esse tênis que é confortável ou não. Aí vai e já tem a pessoa que já está preocupada em ter uma atividade física, um cardio mais rapidinho, e aí já tem a pessoa que quer fazer maratona, meia maratona e quer viajar para... E outra coisa que movimenta bastante é o turismo de corrida, que as pessoas viajam o mundo todo para poder correr. Então, assim, é um esporte muito democrático. A gente só não pode entrar na paranoia que a rede social propõe hoje em dia, que é de se comparar, de que eu preciso comprar o relógio mais caro, preciso estar com um óculos maravilhoso. Só para tirar a foto, sair correndo, desesperado para poder tirar a foto ali, para mostrar. Tem gente que burla até o relógio para mostrar um número que aí não Aí existe. não, hein, gente? Fake news com a corrida também? Tem um dá. aplicativo. Acredita, né? Porque hoje em dia... Tem uns aplicativos tipo Strava que as pessoas competem para ver a questão do quem tem melhor pace. Sabe o que eu tô lembrando? É tão democrático que eu me lembro de uma amiga que ganhou neném. Ela tava assim, com o nenenzinho pequeno. E ela corria com um carrinho. Ela empurrando o carrinho e fazendo... Nada impede, gente. Eu ficava imaginando como consegue. Então, olha, correndo na Pampulha no final de semana, você vai encontrar diversas
diversas figuras. Nós temos uma senhora que é freira, Sim, que é maravilhosa, aos sábados e ela passa. corre de hábito. É mesmo. É uma coisa impressionante. Isso dá matéria, hein? Não, com Pois é. certeza. Isso dá matéria Já pra peguei o gente. telefone dela já uma vez que eu encontrei ela. Eu falei assim, nossa, eu preciso do seu telefone que eu vou fazer uma entrevista tem com que você. fazer. Todo E ela é sábado. incrível e ela tá lá todo dia, tá um sol rachando e ela Ela correndo. tá lá com hábito. Com um hábito do mesmo toda jeito, maravilhosa correndo. Sem perder a pose. Sem perder a pose. Tem gente, igual você disse, correndo com carrinho, gente correndo com criança, gente correndo rápido, devagar, de todas as Gente formas. caminhando. Caminhando, que é o mais importante, né? Que é o primeiro passo primeiro para passo. qualquer E assim, coisa. Uhum. Você não precisa ter grandes objetivos, você precisa começar, dar o primeiro passo Sair e não daí ter nessa, medo. E levantar deixar do sofá. acontecer, deixar a vida me levar. Naturalmente, sem Isso. essa cobrança, gente. É, Falando pra mim mesma, né? a Sim. gente que se cobra tanto, né? Tanto que você saia da inércia, levante o sofá, deixa o celular um pouquinho de lado, É. viva, curta um pouco mais a vida, o que ela pode te proporcionar. A Já gente é válido. traz entrevistados aqui tão legais que tudo que eles falam dá vontade da gente fazer imediatamente, sabe? E Dá vontade pode, de e vestir, pode. botar o tênis, sair Isso. correndo. É o primeiro passo, né? A vontade é o primeiro passo. A gente É. não pode deixar essas coisas que a gente acompanha dos outros nos impedirem. Se você não experimentar, você não vai saber. Não vai sair do saber. lugar, claro. As pessoas né? falam, mas olha, eu tô com sobrepeso. Ai, será que eu consigo correr nesse peso que eu tô? Eu falei, meu querido, é só você começar, é devagar. Você não vai começar hoje, amanhã você já vai estar correndo grandes distâncias. Você vai aos poucos, É. então se respeite e Isso. Bota o Respeitar corpo a pra sua jogo. individualidade O é SESC válido. organiza a corrida de rua. Sim, através do sistema Fé Comércio e o Sesc em Minas, ele criou um circuito, ano passado foi um sucesso, que inclusive a gente levou alguns alunos em algumas etapas, que ocorrem em 5 cidades. Teve em Araxá, Lavras, Montes Claros e Juiz de Fora. Qual foi a outra que eu esqueci agora de cabeça, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Nossa, Mas assim, cidades. então assim, gerou um grande impacto nessas cidades, foi muito legal. E inclusive assim, aí, igual a gente conversou aqui, que é uma oportunidade não só desse turismo esportivo que tem crescido muito, que às vezes assim, normalmente a maioria das provas aqui em BH, elas acontecem lá na Pampulha. Uhum. E aí é uma oportunidade das pessoas se divertirem correndo e viajando, aproveitando, faz conhecendo amizade. ambientes diferentes, incrível. locais diferentes. É muito bom. E não só no circuito Sesc, mas hoje em dia tem provas No Brasil inteiro, e fora do Brasil. também. É uma tendência. É uma tendência né? Eu fiz a turismo minha esportivo. minha primeira meia maratona no Rio, na Maratona Internacional do Rio de Janeiro, e aí eu fiz os 21 quilômetros lá. E aí eu já tava tensa, né? Falei, ai meu Deus, tinha acabado de sair de uma canelite. Falei, ai, senhor, o que eu tô caçando 21 quilômetros? Aí fui lá e assim, o clima é incrível, as pessoas parecem que elas... Não sei se é porque eu também já estava apaixonada pelo esporte, parece que eles estão vivendo aquilo ali. E o Rio as é um pessoas. visual fantástico. É maravilhoso. É uma das É maiores provas, uma das maiores provas internacionais, sim. enfim, do mundo. E aí vem gente de tudo quanto é lugar. É. E o pessoal tá torcendo e você parece que você é um atleta profissional, porque você passa assim, os outros, vai, isso, legal. você consegue. O final da prova é muita É muito gente, faz um lindo, corredor, assim, de corredor. muitas pessoas te incentivando, então é muito muito legal. lindo. E aí Realmente, fui agora recentemente para o Rio Grande do Sul para poder correr entre vinhedos. Então foi maravilhoso, descendo assim, ó, um cenário maravilhoso. Aí claro que antes e depois tem aquela coisa de você conhecer a cidade, você viaja, aí você come no restaurante, aí você fica feliz, tira várias fotos e corre. Olha, tem Exato. É maravilhoso. todo o entorno, então, da experiência. Movimenta a economia da cidade Do muito, local. assim. Inclusive aqui em BH, a gente tem a nossa Volta da Pampulha, que Sim, também é que incrível. famosa. Que a gente vai correr na nossa casa, o coração fica Sim. quentinho, muito bom, muito E é bom. bom receber outras pessoas também, essas trocas de experiências. Que também vem gente Então do mundo válido. inteiro. Nossa, que legal. E aqui tem pessoal, não sei se todo mundo conhece, mas tem a meia internacional meia, de BH, Uhum. a Pampulha são 18 quilômetros, né? Uhum. A meia você precisa fazer 21. Aí o que acontece? Como a Pampulha não dá, a gente entra no zoológico. Então a gente corre dentro do fantástico. zoológico. Uhum. Aí a gente deve vê ser lindo. elefante. Tem gente que tem foto correndo assim, ó. E aí atrás um Uhum. elefantão. Muito legal, é incrível, assim. Posso falar que eu empolgo, dá vontade de Pois é. voltar lá no tempo, Sim. na Gente, foto. a gente percebe, É. é nítido, né? Tenho certeza que para você também, o tanto que eles ficam assim, né, felizes de falar da corrida, né? Vira vira parte da É o que eu vida. falo, vai ter Exatamente. gente que está em busca da performance, que está lá brigando por pódio? Tem. Mas vai ter pessoas também que tá ali para se divertir, para superar seu próprio desafio. É o que eu falo assim, gente, além de você
ter um bom desempenho na prova, você tem que se sentir bem, você tem que... a sua briga não é com o coleguinha do lado, é com você. Hoje eu terminei essa prova em 1 hora, amanhã eu quero terminar ela em 58, na próxima 55. Essa é a sua briga, pessoal. Isso é um dos fatores que te motivam a melhorar e continuar treinando e continuar persistindo. Sim, e são pessoas geralmente muito saudáveis, né? Que estão ali, que gostam, que estão batalhando pela saúde. Tem que mudar a alimentação? Sim. Tem que mudar. Porque, primeiro, carro sem gasolina não anda. Não vai, né? Não anda. Então, assim, essa gasolina, já que a gente está... também tem que ter boa qualidade, porque senão ele também vai parar. Vai correr no sábado, não dá para tomar todas as cervejas. Sexta-noite. Na sexta, comer o torresminho ali. Não. Calma. Inclusive, na hora que você... A recomendação é, antes de fazer um treino longo no sábado, você come um macarrão, uma massa, carboidrato na sexta. Bem, né? Uai, bom demais. E a gente adapta, né? Vai mudando e aprendendo também. A parte da dieta é mais com o nutricionista, mas em todo caso, assim, a gente dá algumas dicas, exatamente. Esse carboidrato é fundamental para você ter energia para fazer o treino no dia seguinte, entendeu? E aí, se sua sexta for bem prolongada, essa conta também vai chegar no outro dia. Sábado, né? Então, assim, equilíbrio. Como tudo na vida, equilíbrio. Não que você não tenha que se divertir, mas se divirta pensando no que você vai fazer também no outro dia. Eu tenho certeza que já tem gente querendo entrar para grupos maiores ou querendo começar já, porque já deu vontade, né? Só de ouvi-los falando aqui, a gente já fica com vontade de pelo menos experimentar. Como que faz lá no SESC, né? Para a gente poder entrar, fazer parte desse grupo, não se sentir assim muito acanhado, né? Pois é, não precisa. Gente? Tem. Atualmente, a gente está com 128 alunos. Não é bastante gente. Como é que a gente entra aí nesse meio? Pois tem 2 possibilidades. Pelo site do SESC, lá tem alguns direcionamentos, que aí você vai procurar a parte de esporte. Do esporte, você vai ver o grupo de corrida, e aí tem um cadastro que o aluno faz, e aí a partir daí ele é encaminhado para o call center, o call center entra em contato com essa pessoa. Ou presencialmente, atualmente a gente está atendendo esse presencialmente só na unidade Tupinambás, que é lá no centro, na rua Tupinambás, mas isso vai abranger outras unidades. Mas tem essas 2 formas, ou de forma online ou presencial. E eu aposto que tem gente pensando, olha, você quer saber? Meus aplicativos de relacionamento não estão funcionando muito. Vai para corrida. Uma ideia boa. Minha querida, tem um movimento na internet que é o... Pode falar o nome de aplicativo de... Pode. Tinder dos corredores. Você baixa lá o seu Strava, porque acaba que é uma rede social. Você pode comentar na corrida do outro. A pessoa posta o treino, na corrida, aí vem o outro e fala, ai, que ótimo, adorei, nossa, parabéns pela sua performance. Aí já começou ali um papo. Né? Entendeu? Um mas eu não participo disso não, porque eu sou comprometida. Obrigada. Eu já tenho parceiro dela, inclusive, no meio. Né, como ela contou pra gente. Exatamente. E aí, então, virou uma forma de socialização muito boa. E, assim, a gente percebe uma mudança de hábito das pessoas, né? Porque, igual a gente estava falando, se você vai treinar no sábado de manhã, na sexta-feira, você vai ter que dar uma segurada na sua onda aí. E mostra, eu acho, que um pouco da preocupação dessa geração com a saúde, entendeu? Pelo menos as pessoas que eu vejo correndo, a maioria é 30 a mais, né, gente? 30 a mais, a galera tá gostando mesmo de cuidar da saúde e correr. Sim. Então, mostra uma mudança da preocupação com a saúde das pessoas, o comportamento qualidade de vida. Eu acho que vem muito desse movimento pós-pandemia, que a gente falou assim, nossa, meu Deus, né? agora a gente precisa se cuidar. Deu aquela virada de chave, que quem não virou chave pós-pandemia... E esse aplicativo Strava... ele é de graça, tá, gente? Qualquer um pode ter. Tem a versão paga também, né? Mas o de graça serve direitinho. Atende. Eles divulgaram no final do ano passado uma pesquisa falando que a corrida, porque eles têm várias modalidades. Você consegue medir natação, você consegue medir academia, musculação, ciclismo e tudo. E que no aplicativo foi o esporte mais praticado no mundo ou no Brasil? Foi no mundo, no ano passado. Você acredita? A corrida, de tão democrática que ela é. Então, assim... A gente vê que tá realmente... Eu falo que a corrida é o momento, gente. Se você tá precisando, aproveita agora e vai lá. Gente. Vai lá, entra no site, né? Entra no site do SESC, já procura a aba lá dos esportes, né? Vão bem-vindos. Vão ser bem-vindos. Vão te encontrar lá? Sim. Pessoal que tá assistindo, inclusive, tá aos ouvindo. Sábados, estou lá na Pampulha, no Marco Zero. Quem quiser tirar alguma dúvida ou
conversar alguma questão, estarei lá E para atender vocês. vão ser bem recebidos, Sim, assim, não precisa ficar com vergonha não também, precisa, não, né? Não precisa. Igual a gente falou, outras modalidades requer, por exemplo, ciclismo, para começar tem que ter uma bicicleta boa, não necessariamente boa, mas tem que ter uma bicicleta, outros estudar. Cada um tem a sua especificidade. A corrida não. Você já tendo um bom ânimo e disciplina para estar começando, já está valendo. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Onde você vai chegar, Maiara? Fala pra gente. Então, eu tô com 36 anos agora, já falei isso, é porque a idade chegou, então eu só fico repetindo isso. Enfim, aí, o meu objetivo, esse ano, eu vou fazer mais uma meia maratona, que vai ser em Porto Alegre, a gente tá até comprando passagem e tal. Já? Agora é em junho, 21 quilômetros. Só que eu queria fazer 42, só que vamos entrar no assunto do treino. Para fazer 42, eu preciso entrar no ciclo da maratona, que é o que as pessoas falam. E aí, como eu não tenho muito tempo, eu vou adiar isso lá para os meus 42 anos, que eu achei lindo fazer 42 com 42. Então, faltam alguns anos aí. Inclusive, se esse podcast ficar guardado na eternidade, podem me cobrar que 42 anos estarei lá. Mas aí, para você fazer isso, você precisa de no mínimo 3 meses ou mais? Normalmente 4 a 5 meses. 4 a 5 meses, para você ter uma base para começar. Só que o ciclo de maratona ele é muito complicado. Por quê? Tem 4 treinos por semana? Sim, ou pelo menos esses 4. Normalmente, assim, eu gosto de trabalhar 4 ou 6 treinos, às vezes, por semana. Porque quanto mais rodagem, quanto você vai sofrer um pouquinho nos treinos, mais a corrida você vai fazer ela tranquila. Quando ele fala rodagem, ele tá falando de grandes distâncias. Isso, volume de treino. Volume de treino. E aí tem treino que você vai fazer 32 quilômetros. Aí eu fico pensando, imagina eu trabalhando o dia inteiro, cuidei de 2 meninos e não sei o quê, e chego lá e à noite, ai que delícia, eu vou correr 32 quilômetros agora. Você entendeu? Então você precisa de uma dedicação. E tudo isso com acompanhamento, que é o mais importante. Mas assim, isso são planos para o futuro, ainda faltam alguns anos, então, mas a mensagem principal é comece. E a gente quer acompanhar nas redes suas, nas redes sociais. Gente, me adicione lá, @MaiaraFolco, que eu tento mostrar alguma coisa de corrida lá. Depois a gente quer ver também na tela da TV, né, o Record? Por favor, né? Mas lá na TV a gente tem uma outra jornalista também que corre muito, inclusive é a Virgínia Naloma. Um beijo! Virgínia é maravilhosa. Ela não é que ela corre, não, ela é triatleta. Ela é mesmo. Ela faz Ironman. O que é isso? Eu trabalhei com a Virgínia anos atrás. Manda um abraço pra ela, Virgínia. Beijo, Virgínia. Um beijo. E é impressionante, assim, a corrida, ela tá disseminada em várias camadas da sociedade. Tem gente que... Tem jornalista, tem... Todo mundo, gente que tá só estudando, abraça todo mundo. Isso que é o mais interessante, né? A gente troca figurinha com todo mundo, conhece muita gente legal. Eu me empolgo demais. A gente sente essa empolgação e fica empolgado também. Eu tô até triste, porque tá chegando o fim aqui do nosso episódio, gente. Vamos correr com a gente? Vamos. Tá convidada. Faz um desafio. Tá convidada, Pois é, um desafio pra mim, porque eu sou mais da musculação. Corrida eu nunca fiz. Pois é. Vou lá com vocês, hein? Está convidada. Então reforça pra gente esse serviço do SESC, pra gente poder terminar com essa chave de ouro e já começar daqui a pouco. Pois é. As pessoas que estão interessadas aí a começar a correr, vai lá, faz a inscrição ou pelo site ou presencialmente, ou mesmo queira conhecer o trabalho que a gente presta aos sábados, que é o presencial lá na Pampulha. Eu estou lá de 7 às 11 da manhã, ali no Marco Zero, próxima entrada do estacionamento. Estaremos lá para abraçar todo mundo e trocar essa ideia. Não tem desculpa, vambora, né? Com certeza. Só colocar o tênis e partiu. Exatamente. Partiu. Bom ânimo e disciplina, vamos lá. Excelente, gente. Muito obrigada, Maiara, Anselmo. Foi um prazer imenso conhecê-los e poder conversar com vocês aqui, né? Eu também adorei. Muito obrigada. Prazer conhecê-los. A oportunidade de estar aqui trocando essa ideia legal. Pronto. Sou suspeito para falar sou suspeito para falar de corrida, porque mais precisando, estamos aqui. Estamos todos aí, gente. Muito obrigada. E você que acompanhou a gente até aqui, né? Muito obrigada também. Eu espero que você tenha se sentido tão motivado, né? Motivada quanto eu ao ouvir esses dois aqui, né? Esses relatos tão interessantes sobre corrida de rua. E olha, não se esqueça, viu? A corrida de rua é uma modalidade super democrática. Então, você pode fazer parte desse grupo do SESC, né?
Siga a gente nas redes sociais, o Sistema FEComércio, SESC, SENAC, os sindicatos empresariais também. Você pode ouvir o nosso podcast, videocast, assistir também, né, pelo YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu te espero no próximo episódio, então. Até lá!